Bom, desenvolvemos um código em Python que solucione os dois exercícios propostos nesse primeiro projeto da disciplina de cálculo numérico: a conversão de números decimais, da base 10, em binários, na base 2, e o problema de precisão de máquina. O primeiro problema que nos foi proposto foi a conversão de números decimais em números binários. Para adentrarmos nesse problema, precisamos de antemão compreender duas definições: o que são números decimais e o que são números binários. Números decimais são números que são compostos por uma base de 10 algarismos, de 0 a 9, e os números binários formam um sistema matemático usado por computadores para criar informações. Esse sistema é composto por uma base de apenas 2 algarismos, 0 e 1. Portanto, são formadas sequências e, a partir delas, são formadas letras, palavras, textos e cálculos. Para se converter um número decimal em binário, aplica-se o método das divisões sucessivas. Neste caso, será efetuadas sucessivas divisões pelo algarismo 2, que é a base do sistema binário. Como exemplo, tomamos o número 47 e efetuamos sucessivas divisões pelo algarismo 2, que é a base do sistema binário, e precisamos nos atentar ao último quociente de todas as divisões e aos restos de cada divisão, seguindo a ordem da última para a primeira divisão. O último quociente será o algarismo mais significativo e ficará colocado à esquerda. Os outros algarismos seguem na ordem do último ao primeiro resto. Então, como mostra o exemplo, o número 47 na base 10 é dado por 1, 0, 1, 1, 1, 1 na base 2, ou seja, o número 1, 0, 1, 1, 1, 1 é o binário de 47. Para a conversão de números decimais fracionários, o processo se dá com a separação da parte inteira da parte fracionária do número, e aplicamos o método das divisões sucessivas e o método das multiplicações sucessivas até que se atinja zero na parte inteira e na parte fracionária, respectivamente. Então, a primeira coisa que fizemos foi separar, pegamos o número 8,375 como exemplo e separamos a sua parte inteira da sua parte fracionária e aplicamos o método das divisões sucessivas na sua parte inteira. E obtivemos o valor 1000 na base 2. Podemos observar que é utilizado somente a parte fracionária dos números em todas as multiplicações, e os algarismos inteiros resultantes das multiplicações irão compor o número binário. Portanto, aplicando os respectivos métodos no número tomado como exemplo, 8,375, vemos facilmente que a parte inteira do número convertida para binário é dada por 1000 e a parte fracionária é dada por 011. Sendo assim, o número 8,375 na base 10 é convertido para 1000,011 na base 2. Bom, então agora a gente vai falar um pouco do exercício 1. Primeiramente a gente importa a pasta do random e o math. E primeiro a gente vai criar um número aleatório, né, de acordo com o RA. E a gente vai colocar o int e o input, porque o int vai importar da digitação que vem pelo input do RA. O random seed vai processar esse valor que foi fornecido. E aí o velo, ele vai pegar o random.random, que vai gerar um número pseudo-aleatório e multiplicar por 100. Depois disso, ele vai arredondar duas casas decimais com round, e esse 2 representa as duas casas decimais, e vai imprimir o número aleatório. Depois disso, vai converter para a parte inteira. Então ele pega o valor que vai importar da parte aleatória do número, e vai definir uma variável num, de number. Então, o number append, ele vai pegar o valor e o resto da divisão por 2. E vai depois, nessa segunda linha, ele vai dividir por 2. Enquanto esse valor for maior ou igual a 1, ele vai repetir o mesmo processo até ficar menor do que 1. E aí vai gerar a lista.
essa lista vai ser invertida por essa função, né, de menos 1. E aí depois a gente vai converter a parte fracionária. Então, a gente cria duas variáveis para a parte fracionária e para o número inteiro. E aí depois ele vai arredondar a parte fracionária com 2 casas decimais, novamente com o round. E aí já vem a parte de gerar o número binário. Então vai ter o D, que é uma variável qualquer, e o R, que vai ser com base no número flutuante do número fracionário. Então o número fracionário vem do elemento da lista, que aí vem do número pseudo-aleatório. Então, a gente tem aqui o inter, que seria o contador, assim, o número de repetições. Então, enquanto o R, que seria a multiplicação de 2 vezes esse número fracionário, for maior que 0, e ele tiver repetido menos do que 6, então ele vai repetir até 6 vezes, ele vai definir se o R for maior do que 1, dk igual a 1. Ou dk igual a 0. Então, o append, novamente, ele vai adicionar a lista, o dk, então ele vai gerando uma lista dos números binários, e depois ele vai fazer a subtração do R, porque teria as repetições. Então, se o valor for maior do que 0, ele vai multiplicar o valor que ele encontrou da subtração. E aí esse daqui seria a quantidade de repetições, né? Porque ele começou em 0 e ele definiu como variável ser menor do que 6 repetições. E aí depois ele vai pegar e vai imprimir com o joined, e o string vai virar um ponto flutuante do item. Então aí, aqui tem a explicação, né, do raciocínio. Então você vai pegando os restos, né, da divisão e vai armazenando esses valores. E aí, se a gente gerar o código, ele pede o RA, eu vou colocar o meu no caso, por conta do input. E aí, aqui embaixo, o número aleatório gerado foi 96.14, que vem do random.random, e o número binário, então ele pega a parte fracionária com 2 casas decimais e faz aquela multiplicação do while das 6 repetições e vai adicionando os restos à lista. Bom, agora eu vou testar com outro RA, rodar o programa. Se a gente terminar de rodar ele, você vai ver que o número aleatório foi 40.38, em comparação com 195183, que é o meu RA, 96,14. Então ele altera os números binários que são fundamentados com base no número aleatório gerado pelo random.random. Comentando um pouco sobre o final do código também, o join, a função join, ele vai pegar os strings armazenados quando geram os números de 0 e 1, que são os números binários, e ele vai enumerar eles. Então, com a variável num, né, e a variável d. A d, ela é o dk, né, que é com base no r, se o r for maior, se for menor. E aí o join, ele vai ligar essas strings, fazendo que seja contínuo, né? Então 1, 0, 1, 0, 0. Isso quem faz é o join, porque ele une os strings. Cada número desse é um string. Vamos agora para o exercício 2, onde nós obteremos a precisão da sua máquina. Antes de irmos para o código em si, é válido definirmos alguns conceitos. Para representar números em máquinas computacionais, é utilizada a aritmética de ponto flutuante. Nesse formato, a representação de um número real x qualquer pode ser feita da seguinte forma: x é igual a mais ou menos 0, os dígitos do número, de d1 até dt, os quais recebem o nome de mantissa, multiplicados por uma base e elevada a um expoente no intervalo de m até n, sendo m o limitante inferior e n o limitante superior. Com esses conceitos definidos, agora podemos comentar um pouco sobre o epsilon da máquina, que é o menor número que, se somado a 1, dá um valor diferente de 1. Falando então de uma forma um pouco mais matemática, o epsilon de uma determinada máquina é o menor float tal que 1 mais epsilon é maior que 1. Sendo assim, também é o máximo erro relativo do procedimento de arredondamento de um número real. Agora, vamos para o código.
Então, pessoal, aqui no código, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o módulo random e o módulo math. Depois a gente vai fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez no exercício 1, que é de transformar o RA do aluno em um número aleatório inteiro. Então a gente fala que RA é igual a um input que deve ser tomado como número inteiro. Ou seja, se eu escrever um número aqui que tem a parte fracionária, ele vai pegar só a parte inteira. Depois a gente vem para a função randomSeed. O que essa função faz? Ela vai especificar o ponto de início a partir do qual o PC gera uma sequência de números aleatórios. Então, sempre que eu escrever um determinado número no meu código, ele vai gerar sempre o mesmo número aleatório para esse determinado número. Por exemplo, se eu escrever 55 aqui no meu input de RA e ele me der um número aleatório de 0.12, sempre que eu escrever 55, o número aleatório gerado vai ser 0.12. Depois eu vou criar aqui a minha variável val, que é o número aleatório em si. Ele vai criar um número pseudo-aleatório entre 0 e 1 e vai multiplicar esse número por 1000. Aí eu peço para ele printar, o número gerado foi e o meu val. E agora eu vou apresentar as variáveis. A igual a 1 e S é igual a val mais A. Agora vamos para a função while. Então eu peço para ele fazer, enquanto S for maior que val, divida A por 2 e faça a soma de val com A. E eu peço também para ele printar todos os valores de A enquanto isso for acontecendo, para a gente ver a A indo diminuindo. Isso vai acontecer, gente, até A se tornar tão pequeno que ele possa ser considerado desprezível e S simplesmente ser igual a val. Depois eu faço prec igual a 2A. Por que a gente faz isso? A gente multiplica o último valor de A por 2, fazendo com que ele seja um número representável, ou seja, ele seja um valor não desprezível, senão a gente não conseguiria representar ele no nosso print. E depois disso eu faço um print com o texto a precisão da sua máquina é, e o meu prec, que é o valor de 2A, menor A, multiplicado por 2 para que a gente consiga representar ele. Eu vou rodar o programa para esses valores de RA aqui e vamos ver o que acontece. Então, vamos rodar para o primeiro valor, 234297. E vamos ver o resultado aqui. Você pode ver que aqui temos o RA, o número aleatório gerado, 196, e ele vai diminuindo o A, vai dividindo, até a gente chegar que a precisão da nossa máquina é de 2.8 elevado a 10 a menos 14. Isso é um bom resultado, um resultado aceitável, tá? Depois vamos fazer para o próximo valor, que é 0980. Novamente aqui ele vai dividindo A, lembrando que A inicial é igual a 1, e dá aqui a precisão da máquina, 1.1 vezes 10 a menos 13. Vamos fazer isso mais uma vez para o RA 202012. Mais uma vez ele divide A, ele dá o nosso número aleatório, 768, pseudo-aleatório na verdade. Novamente aqui, o número gerado. E por último, o nosso último valor, 247507. Ele demonstra que o número gerado foi 403, o número aleatório gerado a partir do RA e nossa precisão de máquina, o resultado. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida pode deixar um comentário e muito obrigado. Até a próxima.